Eu acho que ficou mais ou menos óbvio, claro, mas eu gostaria de perguntar para tornar ainda mais claro essa questão. A pobreza, né, foi citado aqui um caso da menina Maísa, do SBT, que é abastada. Podia não ser, né, mas hoje em dia é. Eu não sei qual a origem dela. Né? Mas a pobreza, ela seria a única causa que leva as crianças ao trabalho infantil, à exploração pelo trabalho, professora Ângela? Eu diria que a principal causa do trabalho infantil é a desigualdade social e, como segundo, o medo que nós temos da criança pobre de vê-la como uma ameaça da criança e do adolescente, como uma ameaça aos nossos valores, à nossa vidinha de classe média ou de classe alta, e não como sujeitos de direitos que têm os mesmos direitos das crianças de classes abastadas e que podem, sim, ter os seus direitos respeitados, contrapondo à exploração, que devem e podem ter cultura, esporte, lazer, educação e não o trabalho. E, finalmente, que a aprendizagem e a profissionalização podem, sim, se contrapor a um trabalho precoce, precário e indignante. Nádia, gostaria de fazer algum comentário em relação a essa relação pobreza, não é, como o trabalho infantil, não é, como obrigatório, porque a criança é pobre? Eu acho que é uma questão que a gente tem que enfrentar, né, e é uma questão que a gente tem que se contrapor com muita força, porque ao contrário de fortalecer essas famílias ou de fortalecer a criança, né, o que a gente vem discutindo aqui é que ela contribui para a perpetuação da exclusão social e da pobreza e para a perpetuação de uma forma de ver a criança das classes populares como uma criança que tem que ter menos direitos ou que pode se contentar com pouco. A lógica de que políticas pobres para a classe pobre. E a gente quer se contrapor essa lógica e acha que enfrentar o trabalho infantil é enfrentar também essa desigualdade social que a gente vive, que é tão absurda. Nós temos aqui agora a participação de uma ouvinte, aqui via Twitter, a Camila Dias, de Maranguape. Ela pergunta quais são os maiores desafios percebidos pelas convidadas, pela Nádia, professora Ângela, para a erradicação do trabalho infantil, para a diminuição, a redução dessas estatísticas aqui apresentadas. Que cada um de nós possa perceber, numa situação processual, não é no dia para o outro, que quem tem direito a todos os direitos são todas as crianças, e não apenas algumas crianças. Que nós possamos reconhecer nas crianças pobres, que praticamente são em 100%, com raras exceções, como a Marisa, são aquelas para quem nós admitimos o trabalho infantil. E que cada um de nós, possa se contrapor através da denúncia, através da ação, através de um estudo, de uma pesquisa, se contrapor a essa situação, reconhecendo que há outras saídas para a criança que tem um tempo, o dito tempo ocioso. Nádia. Além disso, é importante que a criança e a adolescência, né, as crianças e adolescentes, eles sejam de fato prioridade absoluta. Né? A gente muito fala, quando fala de criança e adolescente, que são prioridades e essa questão tem sido muito posta nos discursos governamentais, sobretudo, mas o que a gente vê na prática é que, por exemplo, no orçamento público, a infância e a adolescência não são priorizados. Então, se de fato você tem um orçamento, você tem um programa que não é, como a professora Ângela citou, o PET, que não é quase para uma pequena parcela da população, mas se de fato a gente vai enfrentar esse desafio, né? Agora, tem que ter prioridades se concretizando em políticas e em orçamento público para a efetivação das políticas públicas que vão enfrentar
essas violações, essas desigualdades, e vão colocar, e poderiam colocar essas crianças que estão nas classes populares num patamar diferente do que elas estão colocadas hoje. Eu acho que a gente poderia encerrar o nosso programa, já estamos no finalzinho. Vocês já começaram, e a Nádia falou agora do papel que deveria ter o Estado, né, com criação de políticas adequadas para esse segmento. Aí, então, eu indagaria, assim, de uma forma bem direta, né? O que a sociedade civil, eu como cidadã, vocês como cidadãs que estão fazendo alguma coisa, né, podem fazer para colaborar com esse tipo de exploração, com a erradicação, né, pelo menos a pretensão do trabalho precoce, do trabalho infantil. Vocês trabalham, acho que seria uma oportunidade de vocês colocarem, porque é que estão nessa luta, de certa forma, árdua, né? Professora Ângela. Bom, orçamento público parece tão distante da gente, mas nós podemos monitorar muito mais do que pensamos. Se cada cidadão, essa é uma possibilidade, se cada cidadão requer, exige, solicita do seu representante nos diversos níveis do poder público que a prioridade absoluta prevista em lei para criança e adolescente seja efetivamente pensada e concretizada nos orçamentos públicos e que nós tenhamos políticas públicas numa dimensão que realmente possa impactar, esse é um caminho. Segundo, cada um de nós pode se informar, podemos nos informar de instituições que pareçam, para cada um de nós, no nosso julgamento, que possam efetivamente contribuir. Tenta se engajar em alguma delas, tenta contribuir com a ação. Não é preciso criar mais instituições, não. Há instituições nessa cidade, há muitas instituições ligadas a isso e que podem realmente ser um caminho de participação. Nádia. Bom, além disso, assim, uma das principais coisas não contratem trabalho infantil, né, nas suas casas, nas suas lojas, nas suas fábricas. A primeira coisa eu não admito, eu não faço isso, né? A segunda coisa seria eu denuncio quem faz, eu notifico situações de trabalho infantil para as autoridades competentes. Eu notifico e eu cobro resposta delas, não é? E eu não consumo produtos ou vou a lugares em que esse trabalho é permitido ou que eu sei que tem envolvimento, né? Seja do trabalho infantil, seja de trabalho escravo. Eu acho que são coisas assim, importantes, né, especificamente com relação ao trabalho infantil. Com certeza esse tema daria um outro programa agora em seguida, porque me surgiu aqui uma questão que a gente não vai perguntar, porque o nosso tempo já terminou, né? E o que fazer para ajudar e colaborar com essa criança que precisa estar lá sendo explorada, né, pelo patrão, pelo trabalho infantil. Nós terminamos aqui o nosso programa Vida no Trabalho, agradecendo a professora Ângela Pinheiro, do NUCEPEC, a Nádia Bortolotti, do SEDECA, aqui pela participação, pela presença. Agradecemos ao ouvinte que nos acompanhou. E com esse tema, trabalho infantil, o programa Vida no Trabalho encerra uma série de 10 edições, uma série que foi iniciada em setembro. E nós prometemos, em 2012, voltar com mais uma série de programas. E agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam, né, que interagiram conosco durante este período. Uma boa tarde. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima.